No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mecha guia, aquilo que eu considero a parte mais essencial, a mais importante e a mais esquecida na nossa área. Toda semana são dezenas de mensagens com pessoas com dúvidas que seriam bem resolvidas se elas entendessem a importância que tem uma mecha guia para desenvolver uma carreira de cortador profissional. Então, se você também tem essa dúvida, ou você está curioso com o vídeo, porque hoje nós temos companhia nesse vídeo, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato Fus, tem 18 anos que eu trabalho com formação de cortadores profissionais e há 28 anos eu estou na área da beleza. Então a gente já vai começar esse papo rapidinho depois da vinheta. Mecha guia, vamos começar a falar sobre isso. O que é mecha guia? Para pensar o seguinte, quando eu vou cortar um cabelo, esse cabelo é como uma tela em branco, eu posso fazer qualquer coisa. Estou imaginando, por exemplo, essa cliente aqui. Para pensar aqui, onde eu decidi reiniciar esse trabalho, que pode ser na frente, pode ser no topo, pode ser aqui na base, é uma tela em branco. Eu posso cortar tudo completamente. Não posso cortar nada. Então, como que vai se dar essa decisão? Como que eu inicio um corte de cabelo? Primeira coisa que eu vou fazer, criar uma referência a respeito do comprimento que eu desejo naquela região, naquela área. Essa é uma parte muito básica, mas é a parte que é mais esquecida na nossa área. Toda semana eu estou lidando com pessoas que falam de inseguranças que elas têm ou da percepção da inconsistência do trabalho, que às vezes fica bom, às vezes não fica, às vezes vira para um lado, às vezes vira para o outro, ela não tem controle sobre a técnica. Eu vou dizer para você, para largar a verdade de uma vez só. Sabe o que está faltando na sua vida para você fazer isso de maneira leve, fácil, descomplicada? Mecha guia. É disso que você precisa e é disso que se trata o vídeo de hoje. No vídeo anterior, nós falamos também sobre entrevista, materiais e comportamentos que fazem diferença. Então, se você não viu esse vídeo, tire um tempinho, tá aqui a referência dele, um vídeo que vai fazer diferença, tenho certeza que você vai gostar. Uma coisa que você pode estar se perguntando, qual é a diferença de cortar o cabelo seco ou úmido? Nenhuma. A técnica é rigorosamente a mesma. A verdade é que quando eu estou com o cabelo úmido, ele fica mais fácil de manusear, porque os fios tendem a estar mais juntos. Então, se você está começando, certamente você vai trabalhar com o cabelo úmido a maior parte do tempo. Por esse motivo, eu estou molhando para que também apareça bem no vídeo e você possa tirar todas as dúvidas. Primeira coisa que você vai reparar é a forma que eu divido o cabelo é tão importante quanto o corte em si. Então, olha só, eu tenho pelo menos a pretensão, o objetivo de deixar as seções simétricas. Esse passa a ser um hábito de vida, tá? Durante todo o tempo. Então, se você é experiente e está assistindo esse vídeo, comenta aí comigo. Até hoje, independente do número de anos que você trabalha, não é sempre um desafio alcançar simetria, fazer com que um lado seja igual ao outro? Isso é sempre difícil para você e para mim também. Por isso eu te falo, tenha isso como um hábito. Por exemplo, aqui o máximo objetivo de, mesmo rapidamente, deixar o material isolado, os campos muito claros daquilo que a gente está trabalhando. Então, como nós estávamos falando, mecha guia é o principal argumento do início de qualquer trabalho. Aqui eu escolhi essa área, uma área de nuca, para a gente começar a trabalhar. Então, vamos pensar o seguinte, imagina que essa cliente deseja um cabelo médio, aqui na região daquilo que seria os ombros, tá? Então eu sei que o comprimento vai ser mais ou menos esse, um comprimento de 1 palmo e alguma coisa, tá? Por quê? Então, qual é a diferença e por que é tão importante ter uma mecha guia? Porque a partir do momento que você faça essa primeira escolha, que você tenha uma referência, os outros fios desse painel vão se relacionar com esse primeiro corte. Então, eu vou dar um exemplo para você, mostrando um corte mais básico, um corte feito em linha. Você não sabe o que é linha? Aguenta que eu já vou explicar para você, tá? Então não sai daí, aguenta que esse vídeo vai ficar cada vez melhor. Então vamos imaginar isso aqui, que essa cliente chegou até você e ela pediu
um cabelo nessa altura aproximada. Então, dependendo da quantidade de cabelo que você tenha ou a intimidade que você tem com esse cabelo, você poderia, olha, cortar essa seção toda de uma só vez. Ou se o cabelo é grosso, você tem menos experiência, você tem menos intimidade, menos habilidade de lidar com uma quantidade tão grande de fios, você pode seccionar outra vez e deixar uma quantidade menor de fios. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo, tá? Então nós estamos falando de mecha guia e eu quero imaginar a seguinte situação. Nós combinamos com o cliente o comprimento desejado e eu vou ter a preocupação então de organizar esse trabalho para que fique claro o que eu estou fazendo. Então, olha só, qual vai ser o guia? Aquilo que eu combinei com o meu cliente. Eu vou imaginar aqui, ó, 2 dedinhos abaixo da base dessa boneca, que poderia ser os ombros de uma cliente. Eu vou estabelecer, vou pentear com atenção esse cabelo e vou estabelecer um comprimento referência aqui, que foi o que ela me pediu. Então, olha só, 2 dedos abaixo da base do pescoço e eu vou criar um primeiro ponto. Esse pontinho aqui que você vê cortado vai ser a minha mecha guia, a minha mecha referência. Então, a partir de agora, todo esse painel vai se referenciar a esse ponto. Eu posso estar falando, por exemplo, de um perímetro redondo. Então, eu vou fazer isso aqui a partir desse ponto. Eu posso estar falando de um cabelo com a frente mais longa, que a gente chama de triangular, então eu faria isso aqui. Ou posso estar falando de uma base reta, tá? Também demanda bastante atenção para executar. Então, ó, nesse primeiro momento, eu vou criar uma base completamente reto, em linha, que eu ainda não te expliquei, e depois nós vamos criar uma graduação e camadas nesse mesmo painel. Com isso, olha só que interessante. Prepare-se, Brasil! Se você entende o que é linha, o que é graduação e o que é camada, você está pronto para desenvolver uma carreira. Possivelmente você já viu isso, mas deve ter dúvida a respeito de como elas se relacionam, qual é a diferença entre uma e outra, e eu já vou mostrar para você. Antes disso, vamos então primeiro estabelecer esse corte base aqui para a gente usar essa mecha guia e fazer a nossa linha de perímetro. Então, é claro que eu quero convidar você, se você estiver curtindo essa aula até aqui, não esquece de deixar o seu like para a gente continuar produzindo material de qualidade sem custo, para a gente possa continuar caminhando junto. Essa aqui é a mecha guia com a qual eu me comprometi. E o pente é o instrumento mais reto da minha case. Então, por isso ele vai ser tão importante. Essa é a minha régua. Então, olha, se você está com a cabeça reta e a coluna confortável, eu olho para o pente e eu percebo que está íntegra a minha ideia, né? Que esse pente está completamente na horizontal. Então, eu vou utilizar esse pente como régua e vou simplesmente procurar fechar a tesoura sem ficar vibrando. Por quê? Todo movimento que a lâmina que acontece com a lâmina vai ser transferido para o cabelo. Se eu tenho esses hábitos, né, de trabalhar sempre com a tesoura móvel, isso também se reflete na qualidade da sua linha. Então esse também é um hábito muito salutar. Repara, agora eu usei aquela mecha guia e fiz uma primeira linha horizontal e eu vou dar continuidade nos cantos, sem pressa, sem ansiedade, utilizando essa base como guia, eu vou dar continuidade aqui. Olha a qualidade da linha que se apresenta. Olha, agora eu já tenho uma linha e você vai também utilizar uma conferência mecânica. Você vai deslizar os dedos sobre os fios para você sentir se eles estão simétricos. Isso também ajuda muito, tá? Quero ver se você está prestando atenção agora. Qual é a técnica que eu falei que tinha sido usado aqui? Pergunta que vale R$1 milhão. Acertou! Linha! Então, olha, essa é a primeira técnica que a gente vai explorar agora. Eu preciso que você compreenda bem uma coisa que vai fazer muita diferença na sua carreira. Eu quero que a gente comece a pensar a partir de agora que o fio mais alto de um determinado painel, seja ele qual for, o fio mais alto a gente vai chamar de A. Esse aqui é meu fiozinho A. E o fio mais baixo de todos de um determinado painel nós vamos chamar de B. Então, a relação entre esses comprimentos de A e B é que determinam
que técnica foi utilizada. Como é que eu sei por que eu falo que a técnica utilizada aqui foi de linha? Porque quando eu faço linha, A é maior do que B e o cobre completamente. Quando ele está caído em posição natural, A cobre B. Vamos ver se essa é verdade? Então observa só, A é mais longo do que B. Olha só, A tem praticamente um palmo e B é bem mais curto. Mas quando eu coloco esses cabelos em posição de caimento natural, repara como A cobre B por completo. Olha só, A é tão mais longo a ponto de cobrir B. Sempre que isso acontecer, você está trabalhando com a técnica de linha. Você viu que fácil? Você já aprendeu uma das 3 técnicas que existem para se cortar cabelo. Parabéns! Então, linha é quando esse fiozinho aqui de cima é tão mais longo que o de baixo que ele cobre completamente. Então, vamos seguir aquela nuca de uma cliente que pediu cabelo nos ombros. Vamos ver como é que seria a continuidade desse trabalho. Agora sim, olha, eu vou fazer o resto desse cabelo. E você pode se perguntar assim, poxa Renato, mas isso é uma seção grossa ou fina? É uma pergunta muito frequente também na plataforma do Criadores de Imagem, os alunos online e alunos presenciais também. Eu costumo dizer o seguinte, mecha fina é aquela que você enxerga sua mecha guia com muita facilidade. Então, por exemplo, você aí pela câmera, você consegue ver claramente a minha mecha guia na parte de baixo. Se eu não visse muito bem, eu faria ainda mais fino. Então, não existe uma resposta fechada a respeito disso, quando uma mecha é suficientemente fina. A questão é sempre visualização. Se você consegue controlar o cabelo e se você visualiza sua mecha referência, é sinal que essa mecha é fina o suficiente. Então nós vamos continuar para acabar essa nuca com a técnica de linha. Vou pentear o primeiro painel e o segundo painel juntos. E o que você vai se perguntar é o seguinte, ó, enxergo a referência do que foi cortado antes como guia? Então essa é a informação de ouro. Eu vejo a minha referência e eu vou cortar rigorosamente sobre o guia. Com o mesmo cuidado, tá? Repara que a estabilidade da tesoura é fundamental para um trabalho de linha. Então, por que eu não tenho dúvida? Porque eu enxergo claramente o meu guia. Eu estou usando o pente como se fosse uma régua. O pente não mente, é uma coisa que você vai ouvir muito frequentemente nas minhas aulas. E importante, né? O cabelo mais importante aqui é esse já cortado, porque ele serve como guia para mim. Então não é esse cabelo que eu vou cortar, mas sim essa referência. Vou utilizar o mesmo procedimento, sem pressa, sem ansiedade, utilizando o pente como ferramenta mágica para que eu alcance uma linha de boa qualidade e completamente sólido, onde A é mais longo que B. Olha só, A é muito mais longo que B. E quando posto em posição natural, A cobre B. Então, nesse caso, nós temos uma nuca cortada em linha. Então, você viu o quanto é fácil, demanda disciplina e principalmente conforto corporal, tá? Se eu vou cortar uma linha de perímetro como a que você viu, mas eu tô assim de lado, numa posição desconfortável, normalmente isso vai impactar negativamente no meu trabalho. Então você pode trabalhar sentado, você pode usar um mocho, você pode se ajoelhar com elegância, tendo cuidado de manter a sua coluna reta e sua referência visual clara do que deve ser feito. Um ponto importante também é a gente sempre associar que linha está associado com algumas palavras que são mágicas na área da beleza e do corte. Por exemplo, a gente vai ouvir muito isso aqui, ó. Corte reto, sólido, pesado. É uma palavra também associada com cortes retos. Quando eu falo que ele está pesado, ele está sólido, é como todos os fios alcançam o mesmo ponto. Então ali não tem textura, não tem repicado, não tem graduação, que são outras palavras que a gente vai ver mais à frente. Outro toque muito importante que eu adoraria ter recebido há 28 anos atrás que eu comecei é o seguinte: procure não aprender um corte de cabelo, mas compreender a técnica. Porque olha só,
esse cabelo em linha que a gente acabou de fazer, por exemplo, aí na linha de encostando no trapézio, poderia ser muito mais longo ou muito mais curto. Qual é a diferença da técnica? Nenhuma. E se você me perguntar assim, Renato, e esse cabelo, é isso que a gente fez aqui, eu posso usar no cabelo crespo? Pode. Posso usar no cabelo fino? Pode. Quando você entende a técnica, você fica livre. Yes, science! Então sempre, a partir de agora, sempre que a gente falar em linha, ou seja, o cabelo que fique sólido, que fique pesado, que seja gráfico, você já vai associar com isso, independente do comprimento, tá? Então a diferença entre um corte em linha no ombro ou na cintura é só o comprimento, mas é a mesma forma de pensar e é a mesma forma de executar. Então quando você vê esse trabalho em linha, você já começa a imaginar o tipo de aplicação, como que ele se comporta. Mas vamos falar sobre a nossa segunda técnica. Nossa segunda técnica chama-se graduação. E a graduação tem uma característica muito simples de você entender, mas ela cria demandas corporais para a execução que é muito importante que você esteja confortável. Na graduação, nós temos uma mudança de relação entre A e B. E o que vai mudar nessa referência, nessa relação, na graduação, A continua sendo mais longo ou maior que B, porém não o cobre completamente. Então vamos brincar disso? Vamos agora executar de verdade na boneca? Imagina que nós temos a mesma circunstância aqui, uma linha quadrada, uma linha, porém, um perímetro quadrado, desculpe, porém eu não quero ele cortado em linha, eu quero ele cortado com graduação. Eu tenho um instrumento novo aqui, uma fita métrica, e claro que você não vai precisar disso na hora que você esteja com o seu cliente. Então vamos ver como é que nós estamos de comprimento aqui. Olha, meu comprimento A tem 22 centímetros, tá? É o que aparece aqui na trena. E o meu fiozinho B, ele tem 14, quase 15 centímetros. Ou seja, eu posso, se eu cortar ao invés de 22, se eu cortar com 20 centímetros, ele vai continuar maior que B, mas não vai o cobrir. E aí, já é uma graduação? Sim. Olha, eu vou pentear aqui de forma que você possa enxergar agora com maior clareza ainda o que é A e o que é B. Aqui eu tenho 22 centímetros, aqui eu tenho 14 e pouquinho, quase 15. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Olha, não tirei nada na base, porque a minha cliente pediu 2 dedos abaixo dessa base. Isso é inegociável. Mas aqui na parte de cima, eu posso retirar um pouquinho. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Segurar esse cabelo e cortar no mesmo sentido dos meus dedos. Então observa, o pente é minha régua. Olha para a qualidade da régua que eu tenho, né? A qualidade de corte em relação ao pente. Observa essa mudança de proporção, o que que acontece? Olha só, meu fio A continua sendo mais longo que o fio B. A gente não precisa da trena para te mostrar isso. Percebe? A é mais longo que B. Mas quando eu coloco em posição de caimento natural, olha só como A não cobre B. Bonito! A é mais longo, porém não cobre B. Quando isso acontece, nós temos uma graduação. E a gente volta ao ponto da mecha guia. Porque agora é muito importante que para seguir cortando esses dois lados, eu sempre faça referência ao que aconteceu aqui. Então, olha, eu vou começar primeiro do meu lado esquerdo. Quer cortar cabelo bem? Você vai fazer isso aqui, ó. Então nós vamos cortar o lado esquerdo primeiro e eu vou secar essa boneca para que você veja claramente o que é uma nuca em linha e o que é uma nuca em graduação. Você já vai ter uma ideia para que isso serve, quando é que você vai usar. Então o que é ouro para mim é a minha mecha guia. Essa é a questão principal e é a questão mais desrespeitada na nossa área. Olha lá. Vejo o guia, ou seja, B, não vou tirar nada, isso já está acordado com o cliente, o comprimento que ela quer. Mas aqui, ó, eu posso tirar. Então, ó, de acordo com essa linha, eu vou cortar rigorosamente no mesmo lugar. E vou pegar mais uma seção e eu venho caminhando sempre atento à minha mecha guia. Então, dessa forma, eu vou te falar, se você fizer isso, tiver essa disciplina, eu garanto a você que a partir desse vídeo, você já vai começar a colher frutos
perceber que seus cortes ficam mais limpos, que eles demandam menos esforço e menos estímulo para uma estilização perfeita. E o principal, os seus clientes vão perceber que o trabalho dura, que é diferente de você ver um artesão trabalhando a esmo, tirando pedaços de cabelo de maneira puramente artística. Eu posso reproduzir essa mesma ideia em cabelos de diferentes comprimentos e diferentes texturas. Porque é claro que é muito importante eu te fazer a mesma pergunta. Qual é a diferença de graduar um cabelo desse comprimento ou desse comprimento? Ou desse aqui? Se você entende a referência entre A e B, você está pronto para reproduzir essa mesma ideia em diferentes cabelos, em diferentes painéis, e isso vai garantir que você seja um profissional que reproduz as próprias ideias. A partir de agora, eu vou secar esse cabelo com fio reto, tá? Um estímulo leve, só para você entender a diferença entre uma nuca graduada e uma nuca em linha. Então, olha só, agora que você já entende claramente o que é graduação e o que é linha, a gente vai para a terceira e última técnica que você vai usar o tempo todo. A gente vai falar da técnica de camada. Eu vou propor a você que a gente só altere a proporção entre o fio A e o fio B. O que muda aqui? A, ele é menor que B ou ele é igual a B. Então, toda vez que o fio A for do mesmo comprimento que o fio B, eu tenho camadas, aliás, camadas regulares. E quando acontecer que o fio A ele seja menor que B, eu tenho camadas aumentadas, mas isso é papo para um outro vídeo. O mais importante para mim é que você entenda claramente linha, graduação e camada, e eu vou mostrar agora para você na prática. Aguenta aí! Para continuar a nossa brincadeira, eu vou fazer então do lado direito, onde eu tinha linha, eu vou transformar em camada. E repara que você vai ver isso para o resto da sua carreira. Não importa qual vídeo você veja, quem é que esteja fazendo, agora você sempre vai pensar nas proporções entre A e B. E isso vai garantir a sua compreensão, não importa a técnica que esteja sendo usada, sempre vai ser ou linha, ou graduação, ou camadas. Tá? Então eu vou umedecer rapidamente meu lado direito. E esse aqui eu vou transformar em camadas. O que eu preciso fazer mesmo? Diminuir A, de forma que ele tenha o mesmo comprimento que B ou que seja menor que B. Então olha só o que acontece. Agora A e B, eles precisam ter o mesmo comprimento. Então ó, meu guia está aqui embaixo. Tá? Para que eles tenham o mesmo comprimento, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou cortar os dois fios com o mesmo comprimento. Será que é isso? É isso, olha só. A e B são iguais. E eu vou seguir o mesmo procedimento. Pego o fiozinho de lado. Cortar cabelo sem mecha guia, gente, é adivinhação. Não é isso que a gente vende para o nosso público. Eu preciso ter uma clareza do que está sendo feito. Tá vendo? Minha mecha guia está muito visível. Então, se você está pensando isso, que para variar entre linha, graduação e camada, é só mexer nas proporções entre A e B, essa aula foi um sucesso, você aprendeu bem, é isso que se faz, tá? As proporções entre A e B é que vão te dar condição de compreender claramente não só que técnica está sendo usada, mas sim o porquê de cada técnica. Que características a gente tem na técnica de camadas? Você vai perceber que ela tende a copiar exatamente a forma da cabeça. Então, normalmente é a técnica mais usada para se tirar volume, porque ao invés de criar um bojo baixo, uma expansão baixa, como você pode ver desse lado, você vai perceber que esse lado vai ficar mais leve. Então, nesse primeiro exemplo, eu deixei A do mesmo tamanho que B. Mas eu posso também, quero que você lembre, A pode ser menor que B. Então, eu já vou mostrar para você o segundo exemplo, para que esse vídeo não fique muito longo. Vou secar e claro que a gente vai continuar esse papo em outras ocasiões. Para isso, você não pode me perder. Eu quero que você deixe a assinatura nesse canal para que a gente se encontre mais vezes. Olha só agora, como variação. Eu quero fazer A de forma que fique mais curto que B. Então, eu vou puxar essa seção mais para cima. Olha só, não estou tirando nada de B, mas vou encurtar A mais ainda. Olha só agora, o comprimento de A e o comprimento de B. B é mais longo. E vou fazer isso rapidamente, depois vou secar
para você entender o que a gente tem como resultado. O que é importante você considerar? Que esse cabelo, essa técnica, pode ser usada em diversos tipos de cabelo. Um outro detalhe importante, a combinação entre linha, graduação e camada é que vai garantir um repertório longo para você. Então você pode usar a combinação dessas técnicas em todos os cabelos, tá? Raramente um cabelo vai ter só uma técnica aplicada. Normalmente você vai fazer uma mistura de forma a adequar a ideia do seu cliente, a característica corporal, formato de rosto. Olha só, agora eu tenho um lado em camadas e outro lado em graduação. Vou secar de novo e já mostro para você, um segundinho só. Então quero que você observe o seguinte, ó, onde o fio A termina é onde eu gero a maior expansão. Então, ó, na minha graduação está aqui embaixo, porque A é mais longo que B. Já do lado de lá, A é menor. Então, você pode perceber para onde foi essa sensação de expansão. Na região de camadas, ó, ele copia o crânio. Você deve ter visto em velocidade acelerada que eu usei o mesmo estímulo dos dois lados. Então eu sequei com o mesmo jeito, a mesma temperatura, o mesmo movimento. E olha só como esse lado fica mais cheio e mais sólido nessa região. Então, e esse mais leve, tá? Então são dois jeitos de falar que você vai ver muito frequentemente. Sempre associando a técnica de linha ao máximo de peso, ao máximo de solidez. Graduação, um ponto intermediário, e camadas, a técnica mais leve, a mais difusa, a técnica com maior movimento das três. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela te sirva e que a gente siga transformando a nossa profissão, trazendo muito mais prosperidade, mais respeito. Então, se você curtiu a aula, deixa aí, marca um amigo, alguém, envia para algum contato seu. Não esquece de deixar o seu joinha e ativa o sininho para que a gente se encontre novas vezes, tá bom? Até uma próxima aula. Beijão!